Marcas de nascença, doenças, problemas físicos. Será que isso tem alguma coisa a ver com vidas passadas? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Eu quero falar sobre esse assunto de vidas passadas, de marcas que muitas pessoas às vezes nascem, né? Nasce ali com uma pinta na perna, nasce com algum problema genético, né? Nasce com alguma deficiência, né? Tem, sei lá, uma mancha ali na pele. E muitas pessoas acreditam que isso pode ter alguma relação com vidas passadas e eu vou falar um pouco mais disso nesse vídeo. E antes de começar, vou pedir para você que não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, ajuda a gente a crescer o canal. Curta também, compartilhe com outras pessoas. Quando você curte, o YouTube entende que as pessoas estão gostando e vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então, se você fizer isso, vai ajudar muito a gente. Aqui embaixo na caixa de informação, eu sempre deixo também o link do nosso site para você conhecer as nossas terapias, os nossos cursos e também os nossos contatos. Se você quiser entrar em contato com a gente para falar sobre as terapias, para tirar alguma dúvida, a gente está à disposição através tanto do Telegram quanto do WhatsApp. E a gente também tem o nosso Instagram, onde estou sempre ali conversando com vocês. A gente está colocando uns conteúdos muito bacanas lá. Vocês podem interagir com a gente através dele. Então, tá aqui embaixo também o endereço. Depois entra lá e segue a gente para você acompanhar. E vamos falar desse assunto que são as marquinhas, né? Que são coisas que às vezes acontecem com a gente, que pode ser de nascença ou pode ter acontecido no decorrer da nossa vida. E a gente fica sempre com aquela dúvida: será que isso tem alguma coisa a ver com karma, com alguma coisa que eu vivi em outra vida? E eu posso te afirmar que pode ser que sim. Geralmente tem alguma relação sim com outras vidas passadas. E eu não acreditava muito nisso, tá? Eu sempre imaginei que nós que fazíamos o nosso destino, e ainda acredito muito nisso. Eu acredito que nós podemos mudar tudo a qualquer momento. Enquanto a gente está vivo aqui, a gente pode agir e a gente pode transformar, né, a nossa vida e também transformar a vida das pessoas à nossa volta. A gente pode fazer o bem sempre e a gente pode sair de uma situação ruim para uma situação boa. Isso tudo depende do nosso esforço, né, e da nossa perseverança em buscar. Mas também tem relação com vida passada e eu confirmei isso através do meu trabalho. Eu sou terapeuta, para quem não sabe, né? Vou explicar um pouquinho aqui. Eu sou terapeuta energética espiritual. Eu e a Lara, né, que é a minha sócia, a gente desenvolveu uma terapia chamada Reset Quântico e através dessa terapia nós fazemos uma leitura, né, do campo energético e espiritual da pessoa e a gente faz várias limpezas. A gente limpa obsessores, limpa pactos, contratos, magia, a gente limpa chips, implantes, enfim, a gente faz uma limpeza completa ali no campo da pessoa e também na residência, né, no local onde essa pessoa mora. E a gente também faz uma leitura de arquivo akáshico. E essa leitura de arquivo akáshico, ela se refere tanto a vidas passadas quanto a informações que podem, né, estar aí num campo mais sutil, que precisam ser trazidas para a consciência dessa pessoa para que a pessoa possa resolver algumas pendências, né, que ela está tendo nessa vida. E a gente geralmente faz alguma leitura de vida passada que está interferindo na vida atual da pessoa. E geralmente a gente descobre que situações que a pessoa está passando na vida atual tem a ver com algo que elas passaram em outra vida e por algum motivo, por algum gatilho, essa situação ela foi trazida para essa outra vida. Às vezes pode ter sido um pacto, por exemplo, antes de morrer aquela pessoa fez um pacto de amor eterno com uma outra pessoa. Aí ela está aqui nessa vida e esse amor é eterno, então ele vai seguir, né, por outras gerações. Ela acabou ativando nessa vida presente essa situação desse pacto. E aí, se ela não se encontrar com essa pessoa com quem ela fez o pacto, ela não vai conseguir ter relacionamento nenhum. Porque ela tem um pacto de só ficar com essa pessoa. Né? Ou às vezes ela vai ter vários relacionamentos e nenhum vai dar certo. Enfim, esse é só um exemplo de várias coisas que acontecem, né? A gente já
fez tratamento aqui com pessoas que tinham, às vezes, uma mancha. Ah, eu nasci com essa mancha aqui na minha perna. E a gente descobriu que aquela pessoa passou por uma situação também de uma vida passada e ela recebeu uma flechada ali que foi o que vitimou, que fez aquela pessoa falecer. Então, ela, nessa vida, veio com aquela mancha ali naquele local. Isso realmente acontece, tá? Mas isso não significa que você vai ter que viver essas mazelas. Que você vai ter que ter isso como um karma e você não vai poder superar, você não vai poder resolver isso. Né? Então, essa pessoa que fez um pacto lá na vida passada, então ela vai ser infeliz para sempre? Não. A gente pode fazer a quebra, né? Inclusive no reset quântico a gente faz essas quebras, né? A gente pode quebrar esse pacto, a gente pode quebrar a magia, a gente pode quebrar essa lembrança de uma vida passada que às vezes aquela pessoa acessou sem ela saber, inconscientemente, por uma situação que aconteceu ali parecida, né, com ela nessa vida atual. Ela acessou aquela informação e agora ela está vivendo com essa energia e a gente também consegue remover isso tudo. Então isso realmente é real. Às vezes tem pessoas que nascem com doenças, nascem com condições adversas, dificuldades, né? E às vezes é uma coisa que é de nascença e não tem como ser totalmente transformado, mas a gente pode, mesmo assim, desligar a pessoa dessa energia para que ela reduza, né, o impacto desse problema na vida atual dela. Eu tô assistindo uma série muito legal chamada Outlander, tem no Netflix. Eu recomendo muito que vocês assistam. Eu vou falar bastante dessa série aqui, porque ali eles mostram muitas coisas que têm relação com esse mundo espiritual, né? Para quem não conhece a série, ela se passa no ano de 1945, se não me engano, um pouco depois da guerra, né, lá da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. E aí é um casal que eles estão viajando e acaba que ela vai num determinado lugar lá e ela atravessa uma espécie de portal e ela vai parar 200 anos antes, lá em 1743, se não me engano, alguma coisa assim. E aí ela não consegue voltar, ela não sabe o que está acontecendo, só que ela fica presa lá nesse passado, né? E vai desenrolando, né, a série ali. E depois, mais à frente, né, você vai ter que assistir aí, eu já tô acho que na segunda temporada, então você vai ter que assistir mais lá na frente, mas em algum momento ela retorna pro tempo dela, né? E ela começa a entender muitas coisas que aconteceram lá 200 anos atrás, né? Fizeram com que aquelas pessoas que estavam interagindo ali no momento presente, né, em 1945 ali com ela, estivessem ali e as condições que essas pessoas tinham também, né? Tinha uma pessoa, por exemplo, lá na série que esse antepassado dele acabou recebendo uma facada ali no testículo e depois, passado o tempo, no momento presente, ali em 1945, essa pessoa que era um descendente dele, ele tinha um problema e ele não podia ter filhos, né? Então, isso tem muita ligação com isso que a gente está falando aqui, né? Então, uma situação de um antepassado, né, pode ser passada adiante e ela pode interferir na vida de uma outra pessoa. Inclusive, ele que estava encarnado ali em 1945, ele poderia, inclusive, ser esse mesmo rapaz que levou lá a facada no testículo lá há 200 anos e depois ele encarnou novamente. Estava ali em 1945 e ele tinha esse problema, né, de infertilidade, porque lá atrás era uma marca, digamos assim, de uma vida passada que ficou nele, né? Então ele não podia ter filhos por causa disso. Então, a gente vê muito isso, né, nos trabalhos que a gente faz aqui, a gente consegue muitas respostas para as pessoas que vêm e respostas que a gente não tinha nem como conectar, nem como imaginar, mas quando a gente coloca a história atual da pessoa perto da história passada, né, através dessa leitura do arquivo akáshico, a gente consegue ver, né, que essas coisas se encaixam, né? Ah, aquela pessoa lá tinha um problema de relacionamento, e agora eu também estou tendo um problema de relacionamento aqui.
Ou às vezes aquela pessoa foi freira por opção e agora eu quero me casar de qualquer jeito, mas eu não consigo me casar, porque ela tá com a energia da freira que não quer casar. Então aí fica, né, aquele cabo de guerra, né? Parece que energeticamente, espiritualmente, fica sendo puxado em sentidos opostos e aí a pessoa não consegue os objetivos dela. Então, quando a gente faz essa limpeza, a gente consegue remover isso tudo e aí a gente consegue resolver em partes, né? Tem coisas, como eu disse, que são às vezes de nascimento, né? Às vezes a pessoa nasceu com um problema ali que não vai ter solução. Se a pessoa nasceu sem uma perna, né? A pessoa tem um problema cognitivo, a pessoa tem uma condição que faz ela ter uma dificuldade de compreensão, por exemplo. Isso não são coisas que a gente vai conseguir resolver somente energeticamente e espiritualmente, mas a gente consegue sim amenizar os efeitos dessas situações através da desconexão, né, das duas histórias, porque na verdade, mesmo sendo teoricamente uma vida passada sua, ela na verdade é uma outra consciência que viveu em um outro tempo, que ela faz parte do mesmo eu superior que você, mas ela não é você. Então você está aqui com uma nova oportunidade, com uma nova experiência. E você não tem que ficar vivendo da mesma forma que aquela outra consciência viveu lá atrás e ficar pagando isso eternamente. Você pode sim ressignificar, modificar, transformar energeticamente, limpar energética e espiritualmente, e dessa forma você conseguir ter uma maior facilidade em atingir os seus objetivos nessa vida aqui que é única e você não pode ficar preso numa coisa do passado que você nem se lembra, né, que aconteceu com outro corpo físico, né, em um outro contexto e deixar que isso transforme a sua vida num inferno, numa coisa ruim, né? Então a gente consegue realmente limpar tudo isso para que você se liberte e consiga viver a vida que você deseja. Mas aí tem também aquela parte que é a sua, né, de ressignificar, de querer se transformar também, e a nossa que é de fazer toda essa limpeza e dar essa clareza e trazer essas informações para que você possa utilizar essas informações ao seu favor e fazer as modificações que você precisa na tua vida para você ser mais feliz e conseguir aí cumprir os seus objetivos, né? E deixar de ficar sofrendo por uma coisa que já passou e que não tem mais a ver com você, tá bom? Se vocês ficaram interessados, vocês podem entrar em contato com a gente aqui embaixo, tá? Tá o nosso WhatsApp, o Telegram, todos os nossos sites, tá toda a informação aí para você saber mais sobre os nossos trabalhos, tá? E também, se você gostou, compartilhe com outras pessoas, curta aqui embaixo, comente o que você achou e continue com a gente aqui no canal, que toda terça e quinta-feira a gente tem vídeos novos e a cada 2 semanas a gente tem uma aula ao vivo gratuita aqui para vocês, tá? Completa, que é sempre aos domingos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!